Bom dia para você que ligado aqui no Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral. Vamos embora para mais um vídeo já diretamente aqui de Orlando, na preparação, na espera, na ansiedade para o Mundial de Clubes, né? Começa amanhã, daqui um dia, nós estaremos vendo Al Ahly e Inter Miami, aqui pertinho, né? Cerca de 2 horas daqui de Orlando, onde eu tô, estreando contra lá no Hard Rock Stadium. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. A estreia do Fluminense é na terça-feira contra o Borussia Dortmund, lá em Nova Jersey, né? Nova York, Nova Jersey. Por isso estou indo para lá amanhã. Mas a gente já traz aqui também algumas análises, informações aqui também diretamente já dos Estados Unidos. Meu sócio e amigo Vitor Lessa está lá em Colômbia, onde o Fluminense está treinando, né? Inclusive treina nessa sexta-feira também. Tá mais um treino ali que o Fluminense vai ter para poder desempenhar as atividades rumo ao jogo de terça-feira. Eu, inclusive, hoje ainda, tá? Talvez para lançar amanhã, vou gravar um vídeo esboçando essa equipe titular do Fluminense para o jogo contra o Borussia. As possibilidades que o Renato Gaúcho pode querer. Tá todo mundo 100%, todo mundo sem bronca, todo mundo sem lesão, e eu espero estar falando isso daqui e não tá zicando nada, né? Mas tá todo mundo, os treinos estão sendo justamente um pouquinho mais tarde do que eu tô gravando aqui, eu tô gravando na sombra. E aqui tá um calorzinho chato assim. Deixa eu ver que horas são. Ó, tem 27 graus ó, nesse momento. Enfim, acaba sendo um calor um pouco chato, agora o sol foi embora. Mas enfim, voltando a falar sobre o time. Soteldo, tá? Resolvendo broncas de logística, a expectativa é que ele chegue ainda hoje, não para o treino do Fluminense diretamente, né? Mas que chegue ainda nessa sexta ou no sábado. E a outra expectativa é sobre o John Arias, que chegaria no sábado também para poder treinar. Lembrando que no sábado o Fluminense já arruma a Nova York, né, depois do treino do sábado. A divulgação, pelo menos do Fluminense, no que foi dito, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. A divulgação da sequência do Fluminense é que no sábado o Fluminense treine às 10 horas da manhã lá em South Carolina, né, na Carolina do Sul. A gente já vai estar com a cobertura indo para Nova York. E no domingo, tá? No domingo, o Fluminense treine já também na Carolina do Sul e depois vá para Nova Jersey. Então o Fluminense treina no sábado um treino aberto na Carolina do Sul e no domingo um treino fechado na Carolina do Sul. E aí a gente já vai estar com a nossa cobertura em Nova York no domingo, por isso que a gente não vai fazer a cobertura porque o treino é fechado. E aí 6 horas da tarde do domingo ele voa para Nova Jersey, onde na segunda ele treina num estádio perto, lá acho que se eu não me engano, na Red Bull Arena. A FIFA divulga com um nome diferente, mas é na Red Bull Arena em Nova Jersey. Dentro desses treinos, a expectativa é que o John Arias, que já está totalmente ambientado com o time, só volte ali para pegar uma condição, entender uma coisa ou outra nova que o Renato Gaúcho está treinando, está desenvolvendo. Vai lembrar, né? O Renato Gaúcho tem muito essa imagem de treinador, um treinador boleiro, fraco, não sei o quê, e assim, não é, gente. Não é. O Renato Gaúcho traz sim coisas novas, desenvolve coisas novas. A gente já viu algumas jogadas que, se não são jogadas ensaiadas de escanteio também, e além de jogadas ensaiadas de escanteio, também jogadas criadas que a gente viu desenvolvendo para o jogo. Eu falei aqui, eu acho que no jogo contra o Sport, os 2 gols são assim, tem mais um ou dois gols que saem da mesma maneira de uma jogada pela direita que a gente não costumava ver no Fluminense, que a gente passou a ver depois do Renato. Então o Renato deve ter desenvolvido alguma coisa também nas partes mais fechadas do treino lá em Colômbia e agora, né, vai integrar o John Arias. E aí eu acho que o Soteldo já fica um pouquinho mais atrás nessa conta, né? A conta do Soteldo, pelo menos, é um pouquinho mais atrás porque ele vai chegar, né, sem conhecer ninguém de ambiente, de grupo, de treinador, de formato, de sistema, e nem no CT ele está. Então acho que é bem provável, eu vou falar isso no outro vídeo que eu vou fazer sobre a questão tática, que o Soteldo de início pelo menos não chegue sentando na janelinha, né, como diria lá atrás na discussão acho que do Edmundo, do Romário, né? Agora, o outro assunto que eu ia falar, cara, é que, assim, só pra gente parar pra refletir um pouquinho, amanhã começa o Mundial, né? Esse Mundial, acho que a gente vai mudar muito de opinião ainda sobre ele. Acho que muita gente do que falou sobre ele ainda vai ter muita mudança de opinião. E por que que eu tô falando isso? Porque se você pegar como ele foi anunciado, foi um negócio completamente destrambelhado, e não vai ser nos Estados Unidos, e não, vai ser nos Estados Unidos,
mas e os patrocínios? Como é que vão ficar e tal? Uma confusão assim tremenda, tá? Gigantesca. E aí o dinheiro? Não, vai pagar 50 milhões de dólares para todo mundo. Opa, não é assim. Não vai pagar quase nada, porque não está entrando dinheiro. Não, conseguiram um patrocinador. Foi um negócio que pareceu meio destrambelhado, mas que agora, de última hora, está se mostrando duas coisas principalmente, cara. E eu vou destacar o porquê que é tão importante a gente estar participando desse Mundial. Uma delas é o seguinte, uma negativa e uma positiva. Primeiro, é que esse Mundial ele não é um sucesso de público nos estádios. E aí tem uma série de erros da FIFA, né? Você pode dizer que marcar para os Estados Unidos foi algo ruim para público. E eu concordo. Considerando o público, foi algo ruim. E isso porque, convenhamos, né, aqui nos Estados Unidos foi ótimo para patrocínio, foi ótimo para a logística dos times que vêm para a Europa, pela quantidade de estádios que tem e tal, show. Para o público, a gente sabe que o americano não é vidrado em futebol como outros públicos seriam. Só que existe uma situação também que bota esses jogos no Brasil e ia lotar tudo. Iam, mas não com o ingresso mais barato do jogo sei lá, do jogo da estreia sendo 300 e poucos dólares, né? O ingresso no Brasil para a FIFA lucrar o que ela vai lucrar aqui com cada ingresso, teria que botar um ingresso muito mais alto. Então, né, tem essa compensação. Então, a gente não deve ver estádios lotados, tá? Óbvio, com toda a dificuldade de imigração que está tendo, confusões muito grandes, mais na costa oeste, né? Que é onde só vai ter jogo do grupo, acho que do Botafogo, e acho que mais um, se eu não me engano, só, que é Los Angeles, Seattle. Está tendo muita confusão. Para cá também tem, mas enfim. Isso dificultou e com certeza travou muita gente que vem, por exemplo. Como que você acha que foi fácil para os torcedores dos times árabes virem para cá? Para os brasileiros já foi difícil, para os latinos já foram difíceis, imagina para esses, né? Então teve essa dificuldade geral. E aí, cara, o outro que a gente entra nessa consideração também é o lado positivo. Já teve reclamação de time inglês falando: "Ô, na próxima tem que aumentar o número, hein? Porque eu não entrei não." E teve times que não entraram por causa da regra de máximo de 2 por clube. Esse tipo de situação já mostra que tá todo mundo de lá olhando e falando assim: "Ei, como assim geral vai ganhar dinheiro e eu não? Eu quero ganhar dinheiro também." Dinheiro é, no final das contas, o que mais influencia toda a situação do Fluminense e dos outros clubes que estão nesse Mundial. Do Fluminense não, porque do Fluminense a gente tem a questão de jogar contra times e tal, participar do evento e etc. Os europeus acabam olhando muito mais para si mesmo. Mas em relação aos outros times diretamente, pensando nos europeus, o que move é dinheiro, a gente sabe. Então, assim, hoje o cenário é esse, tá? O cenário é de um Mundial que parece que vai pegar. Amanhã a gente vai estar todo mundo paradinho para assistir ao Ali e Inter Miami, como a gente faria numa Copa do Mundo se fosse a abertura da Copa Egito, Estados Unidos. E, enfim, e a gente vai ter vídeo aqui no canal também, assim que começarem os jogos, tendo os principais destaques, tá? É isso então, tá? Tamo junto. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Até a próxima. E a próxima já vai ser provavelmente com entrevista, diretamente lá do estádio de Colômbia. Valeu.